Olá, seja muito bem-vinda ao Araraquara em Pauta. Hoje nós vamos abrir espaço para uma conversa necessária, sensível e profundamente humana. Nossa convidada é a socióloga doutora Graziela Lima, que nos convida a refletir sobre consciência social e direito das mulheres. Dois temas que falam de dignidade, voz, pertencimento e transformação. Doutora Graziela, é uma alegria receber você aqui. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, Rita, e vejo como também uma possibilidade da gente ter um diálogo bastante importante sobre os temas que você elencou agora, né? Especialmente por conta da minha trajetória de lutas, né, pelos direitos das mulheres. Então, fico muito, muito feliz com essa oportunidade. Ok. Graziela, nós vamos trabalhar com tópicos nessa entrevista, tá? Eu começo abordando a questão da trajetória, essência e o propósito, tá? Antes da socióloga, da pesquisadora e da professora, quem é a mulher Graziela Lima? Eu sou uma mulher bastante inquieta com a realidade que a gente vive no mundo. E eu me construí como essa mulher inquieta, essa mulher que resolveu, muito nova, botar a mão na massa, no sentido de construir uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa. Eu me lembro que na escola, no ensino fundamental, eu já tinha essa ânsia de estar próxima do Grêmio Estudantil, porque sempre quando a gente pensa num propósito de transformação da realidade social, é um movimento coletivo, né? Então eu me lembro sempre de estar envolvida nos movimentos que buscam a transformação, a mudança da realidade. Desde muito pequena, eu me via indignada com as injustiças sociais, indignada ao meu redor, as coisas que estavam acontecendo na família, na minha cidade, e até mesmo eu lembro muito dos filmes da TV, em que eu ficava pensando o que é que a gente poderia fazer para mudar o mundo, e para além daquela história dos heróis, porque assim o cinema sempre nos traz aquela figura heróica, né? Principalmente uma figura masculina que vai salvar o mundo. E eu ficava indignada e pensando assim, não, mas nós temos esse papel de transformar o mundo. E eu vejo isso que eu era muito nova para ter essas ideias, né? E estando no espaço da escola, eu comecei a construir também um movimento junto aos grêmios estudantis, sempre participei, sempre quis fazer, para além do que se tinha uma ideia dada. Ah, e vamos fazer a festa, vamos organizar essas coisas mais do lazer, e muito eu pautando as questões ligadas a direito dos estudantes e das estudantes, as melhorias na condição da escola, né? Então, eu me constituí como uma mulher que sempre teve uma preocupação com o social, com a igualdade, um combate às injustiças, né? E foi isso que me foi levando para uma perspectiva, para uma visão feminista do mundo, né? Eu me lembro muito que eu falo, nossa, desde quando eu sou feminista? E eu falo, olha, desde que eu me entendo por gente, né? De sempre olhar o papel da mulher na sociedade e entendê-lo como assim as mulheres num papel ligado à opressão, à exploração, preconceito, discriminação. E aí eu comecei também a ter essa consciência de que a gente precisa transformar a realidade das mulheres. E eu me incluindo naquilo, né? Porque eu também era uma menina que sofreu preconceito na escola e tudo mais, então isso também me fortaleceu para a gente lutar para mudar essa realidade. Perfeito. Houve alguma experiência, alguma dor
ou alguma vivência que despertou em você esse compromisso tão forte com a defesa das mulheres? Das mulheres, eu acho que eu não tenho um momento específico, mas eu lembro muito na figura da minha mãe, uma figura forte, uma figura que ela que lutou para que eu e meu irmão estudasse de fato, e que carregava a casa nas costas, no sentido de prover, né, para mim e para o meu irmão, as oportunidades de ir para a escola. Então, eu tinha uma figura ali bastante forte e que me incomodava no sentido de não ter um reconhecimento. E da situação individual, eu comecei a perceber uma questão que é social, né? Nos lugares que eu frequentava, nas experiências que eu tinha, eu desde muito cedo também fui para o teatro, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelo teatro. Então, em diferentes espaços, eu comecei a observar a situação das mulheres na sociedade e aquilo começou a me projetar para o movimento. E aí, minha querida, eu lembro que eu fui na matinê do cinema e eu não lembro o filme. Foi o primeiro filme que eu vi numa matinê, no Cine Plaza, muito tempo atrás. E ali narrava a história das Amazonas. Aquilo eu me encontrei. Aquelas mulheres fortes, guerreiras, que, né, sob cavalos de espada, aquilo, e eu era muito nova. E eu lembro que aquilo me impactou de uma forma tão grande, e eu fiquei com aquela imagem, aquele modelo de mulheres guerreiras, né? De mulheres que vão à luta, de mulheres que vão lá e conquistam. E eu acho que eu trouxe no meu inconsciente, inclusive, esse símbolo, né? Que era muito pequena e eu achei que aquilo era alguma coisa que tinha muito a ver com o que eu ansiava, com o que eu pensava sobre a situação das mulheres na sociedade. As mulheres são muito fortes, muito guerreiras, mas não têm o devido reconhecimento. E a gente só pode mudar essa realidade lutando, brigando muito para a gente transformar essa realidade. Então, eu tenho, para mim, não tem um momento específico, mas uma soma de muitas situações. Eu fui uma aluna que tinha algumas dificuldades em matemática, por exemplo, né? E eu lembro que a professora fez um discurso que foi primeiro racista, no sentido de que os negros e negras, né, eram menos inteligentes e que os brancos, olha, isso na escola. E as mulheres, né, que também não tinham a condição de alçar um conhecimento lógico, porque nós éramos, né, sensíveis, emocionais, aquilo. Falei assim, mas nunca, nunca. E aí também foi um momento em que eu dei conta, né, não só das questões machistas da sociedade, das ideias, desses valores, mas também racistas. E aquilo me fortaleceu. É muito interessante pensar que situações pontuais que você sofre ou que você vive em sociedade, muitas vezes te fortalece para lutar contra. Então, eu lembro que eu era menina e ouvindo essas situações, a gente tinha uma professora muito preconceituosa, eu tomei aquilo como para até provar para ela que ela estava errada, né? E aí eu lembro que eu me transformei em uma das principais, uma das melhores alunas de matemática depois disso, porque me desafiei a aprender mesmo e dizer que as mulheres podem, se elas quiserem. Quando falamos em direito das mulheres, quais são os avanços que precisam ser reconhecidos? E, ao mesmo tempo, quais desafios ainda preocupam? Olha, a gente tem uma sociedade, vou tomar pelo Brasil, por exemplo, né? A gente tem avanços importantíssimos no âmbito das leis. Para você ter uma ideia, na Constituinte, o movimento feminista fez uma série de reivindicações para entrar na Constituição de 1988.
conquistamos cerca de 80% daquilo que estava sendo reivindicado. Principalmente, né, que é o nosso artigo 5º da igualdade perante a lei entre homens e mulheres, que é uma grande conquista se a gente pensar nas constituições da República Brasileira até então. Então, a gente tem, em termos de legislação, muitos avanços no nosso país. A gente tem uma legislação potente que busca, de fato, pautar essa questão da igualdade entre homens e mulheres na sociedade. Contudo, a gente tem a dificuldade de tirar da lei, né, do papel para a vida. Eis o nosso grande desafio, do meu ponto de vista, é a gente conseguir transformar aquilo que nós conquistamos na lei. Ou, ultimamente, por exemplo, a gente tem visto a Lei Maria da Penha, né, e a questão do feminicídio, como duas questões muito discutidas na sociedade, tendo em vista o aumento do número de violência contra as mulheres e dos feminicídios. Se a gente tem uma legislação que contempla, uma legislação muito boa, a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo, do ponto de vista dos mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar. Então, o que está faltando? Está faltando que ela seja efetiva. E aí, a gente pensando nessa relação entre o que a gente conquista na lei, fruto dos movimentos sociais, fruto de muita briga, de muita luta, e o que vai acontecer da lei para a vida, da lei para a prática do cotidiano. Então, a gente precisa de políticas públicas efetivas, do ponto de vista municipal, estadual, federal. É muito importante que essas políticas públicas aconteçam, tais quais foram concebidas dentro da lei, por exemplo. Né? Então, eu entendo que a gente, por exemplo, olha, agora a gente fala da violência vicária, que acaba de entrar, então, tipificada dentro da Lei Maria da Penha. É a realidade mostrando para a gente a necessidade da gente incluir, né, por conta dos casos trágicos de agressores que, para atingir as mulheres vítimas, matam os próprios filhos, né? Então, a importância de que a própria realidade, muitas vezes, nos leva a ter que incluir novas questões nas leis, aprimorar as leis. Na efetivação das políticas públicas, muitas vezes a gente observa lacunas, observa que as questões precisam ser mudadas, então muda a lei para mudar também a política pública. Isso, se nós levarmos em consideração a relação entre o que está na lei e o que tem que ser efetivado a partir de políticas públicas. Então, a minha avaliação, Brasil, a gente tem boas leis do ponto de vista das conquistas das mulheres pelos seus direitos, nos mais variados âmbitos, né, da vida das mulheres, no trabalho, na educação, no lar, né, na família, né, principalmente em relação à questão do enfrentamento a violências. Porém, o que nós estamos faltando, que está faltando de fato, é que essa lei ela seja efetiva. Eu tenho uma preocupação bastante grande da gente não retroceder, porque nós estamos num movimento mundial gravíssimo, de pautas conservadoras, ultraconservadoras, e a gente sabe que quando isso acontece no mundo, né, o direito das mulheres é um dos direitos que vão ser bastante combatidos. É isso que eu sempre peço a atenção das mulheres. Se quiser mais informações, comece a estudar a história e perceba que em momentos em que a gente tem esses movimentos mais conservadores, ultraconservadores, que têm características machistas, racistas, né, com todas as formas de preconceito e discriminação, os direitos das mulheres serão atacados, né? E aí sempre vai se buscar
fazer com que as mulheres voltem a um passado imaginário, um passado que, né, volta para casa, porque dentro de casa você terá melhores condições de cuidar dos filhos, né? Sempre numa perspectiva também de que as mulheres são culpadas daquilo que acontece na sociedade. Então, assim, o que a gente vai fazer para melhorar o mundo? Nós vamos retroceder. Então, são ideias retrógradas em relação aos direitos das mulheres. Isso me preocupa demais, principalmente no contexto hoje dos movimentos conservadores e ultraconservadores. Então, vamos retomar os dois pontos. A gente conquistou na lei muitas coisas importantes. O que falta é que essa lei seja efetiva na prática e que a gente consiga consolidar essa igualdade, por exemplo, que está no artigo 5º da Constituição, que seja de fato na vida das mulheres, né? Então, olha, para você ter uma ideia, as sufragistas, no final do século XIX, início do século XX, lutavam pelo voto, lutavam pelo direito ao trabalho, mas um trabalho assalariado, um trabalho que tivesse menos horas, porque assim, se trabalhava 16, trabalhava 14 horas por dia, e que houvesse salários iguais, coisa que a gente está lutando até hoje, no século XXI. Tá? Então, quando a gente fala em igualdade, a gente está falando disso, dos direitos, das oportunidades, das condições de vida, né? E então esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da gente lutar para não retroceder, é lutar para não perder esses direitos. A gente sabe que tramita na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, vários projetos de lei que buscam retroceder nos direitos das mulheres. Então, a gente tem que ficar bastante atenta a isso. Por isso que a gente está em luta constante. Tem uma frase que é atribuída a Simone de Beauvoir, que ela diz que basta uma crise política, uma crise religiosa, uma crise econômica para se buscar retroceder nos direitos das mulheres, né? Então, isso já é uma visão que a gente tem desde meados do século XX, então a gente precisa ficar bastante atenta. Que tipo de transformação social acontece quando as mulheres passam a conhecer melhor seus direitos e ocupar com mais força os espaços de decisão? Nossa, é fundamental que as mulheres tenham essa consciência, porque elas não vão admitir sob hipótese nenhuma que seu direito seja violado e que seu direito seja confrontado. Então, a consciência social é fundamental para que essas mulheres, por exemplo, não admitam sob hipótese nenhuma viver numa situação de violência dentro das suas casas. Essa consciência é um primeiro passo para que ela consiga, por exemplo, fazer uma denúncia, que ela vá atrás dos seus direitos, que ela consiga sair, romper esse ciclo de violências. Essa consciência social, ela é fundamental para que a mulher não admita ser importunada dentro de um ônibus, sabe, importunação sexual, que ela consiga, de fato, fazer valer a sua voz, fazer uma denúncia. Ela vai ser julgada, porque nós mulheres somos julgadas, somos culpabilizadas, né, sobre uma série de coisas, mas com a consciência ela estará fortalecida para ir, né, buscar os seus direitos. E ela vai encontrar ao lado dela, que eu acho que isso é fundamental, outras mulheres que vão apoiá-la, porque sozinha, e é isso que a minha experiência no atendimento às mulheres em situação de violência trouxe muito forte, sozinha ela tem muitas dificuldades, né, de ir em frente na busca por seus direitos, porque ela se sente muito pressionada, né, pela sociedade para que ela não avance, e isso a torna mais vulnerável. Então, se tiver outras mulheres que apoiam, que estão ao lado dela, é fundamental. Uma mulher que sofre assédio sexual no trabalho,
uma mulher, uma menina que sofre assédio dentro da escola, né? Então, se ela tem a consciência sobre seus direitos, é um passo importante para que ela lute por eles, né? Eu tenho tido experiências muito exitosas no sentido de ver as mulheres, o que eu vou falar que é uma palavra às vezes polêmica, que é a questão do empoderamento, né, das mulheres. E eu falo polêmica porque muitas vezes o mercado capitalista se empodera de alguns termos que vêm de um movimento social, que é político, e transforma em outra coisa, né? Então, eu vou trazer o empoderamento no campo político mesmo, da consciência dos seus direitos e na oportunidade de lutar por eles. E então, muitas mulheres que conseguem ter essa consciência social, elas se empoderam politicamente, têm uma visão, uma consciência de que são sujeitas de direitos e vão à luta, né? E uma luta que não é fácil, é uma luta que não tem tréguas, né? Para que ela consiga vencer e para que ela consiga fazer valer esses direitos. Então, eu faço um pouco essa relação, tá? Entre a importância dessa consciência social e a importância da consciência social para que se conquiste esses direitos, para que se tornem efetivos. Tem exemplos, quando eu estive coordenadora de política para as mulheres, de uma mulher que conseguiu romper o ciclo de violência e a política pública estava toda estruturada no sentido de potencializá-la. Ela conseguiu o aluguel social, ela foi abrigada. Esse processo de abrigamento é muito importante porque também é um processo de fortalecimento dessa mulher. Ela conseguiu o aluguel social, ela conseguiu o trabalho, ela conseguiu como é que se chama esses processos, esses projetos de aquisição de valores para que você tenha condições de, durante um determinado período da vida, de se resgatar como cidadã, de ter condições de retomar sua vida, né? Então, ela conseguiu, através das políticas públicas, se empoderar como uma mulher. Então, a política pública auxiliou na sua consciência de que ela não merece e ela não viver uma situação de violência. Ela teve a consciência de que ela precisava romper com essa situação de fato. Ela conseguiu o rompimento e, através da política pública, ela se empoderou. Ela arrumou trabalho, ficou com a sua casa, seus filhos, ela conseguiu um recurso para dar conta da sua vida, né? Porque esse recomeço não é fácil. Ela teve acompanhamento psicológico, porque eu costumo dizer que política pública para as mulheres em situação de violência tem várias facetas. E muitas vezes se entende que a questão econômica ela é a mais importante de tudo, ela é a base de tudo. Ela é fundamental, claro, mas se essa mulher não tiver uma base psicológica, esse empoderamento de si mesma, essa capacidade de pensar, eu posso, eu tenho condições, eu sou uma pessoa de valor, né? Coisa que no processo de violência, muitas vezes isso foi colocado para ela, que ela não é nada, que ela não significa nada, que ela é um ser desprezível. Quando ela consegue virar essa chave e ela consegue mostrar para ela mesma que pode, que ela tem condições, e a política pública dá também esse suporte, se transforma numa rede de apoio, ela tem condições, sim, de sair desse ciclo, de se empoderar e de mostrar para a sociedade que essa consciência social ela é muito importante para que as mulheres dêem um salto qualitativo nas suas vidas. Se hoje uma menina que nunca se sentiu suficiente estivesse assistindo a essa entrevista, o que você pudesse
falar diretamente com ela, o que diria para que ela nunca mais duvidasse do seu próprio valor? É, sabe que eu tenho uma preocupação muito grande com as meninas, com as adolescentes, né? Por conta da minha vivência como professora e meu vínculo com a educação. E durante muito tempo, e até hoje, eu sou muito convidada para fazer palestras nas escolas, para fazer formação de professores e professoras nessa questão da violência, nas questões das relações de gênero, né? E eu encontro essas meninas na escola muitas vezes sem apoio institucional, sem apoio familiar. Então, eu entendo que é fundamental para essas meninas buscarem um espaço onde elas conseguem encontrar um processo de valorização, de promoção da cidadania. Existem nas cidades, e a nossa cidade não é diferente, muitos projetos em que essa menina pode ser acolhida na área da cultura, do esporte, na área social, e que ela possa encontrar mecanismos desse também empoderamento. Recentemente eu estive numa audiência pública na Câmara, e é um projeto que eu amo de paixão, que é As Meninas na Ciência. Esse projeto ele é internacional, mas ele tem no Brasil assim muitas iniciativas no âmbito das escolas de ensino médio, em parceria com universidades, e eu vi ali, poxa, que coisa maravilhosa! As meninas mostrando, o projeto mostra para as meninas um potencial muito grande do conhecimento científico, que é um conhecimento que é crítico, que é um conhecimento que também busca a transformação da realidade social e uma possibilidade de carreira acadêmica, se ela quiser, porque assim a gente parte do pressuposto de que as oportunidades têm que ser oferecidas, né? E aí, assim, a decisão dessa menina que é importante, quais caminhos ela quer trilhar. E o caminho acadêmico é um caminho importante. E das meninas e das mulheres na ciência. E eu fiquei absolutamente encantada com a fala dessas meninas, a importância de projetos como esse dentro da escola para abrir uma consciência, para tirá-la de um destino, de um possível destino que a deixasse na subalternidade, na exclusão, né? E que ela pudesse ter a consciência de que ela pode, e ela pode ser aquilo que ela quiser. Então, eu acredito muito nos projetos sociais, nos projetos educacionais, que trazem essas meninas para um contexto de empoderamento, de consciência social, de trabalhar questões ligadas ao seu projeto de vida, né? Eu vi também dentro das escolas de ensino médio muitos projetos nesse sentido, muito interessantes. Então, eu acredito demais. Quando você vê aqui na nossa cidade muitos trabalhos com meninas, buscando essa questão do reconhecimento de que elas são sujeitas de direitos, né, que fazem discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam para essas meninas das possibilidades profissionais, de sonhos, porque quando a gente pega os índices de gravidez na adolescência, que estão aumentando, infelizmente. Nosso país conquistou índices, né, muito mais baixos no passado. A gente estava conseguindo superar esse grave problema que é a gravidez na adolescência, e hoje a gente está se deparando novamente com índices muito grandes, inclusive na nossa cidade. Gravidez na adolescência significa um processo que muitas vezes barra os sonhos dessa menina, que leva essas meninas por um caminho que reproduz muitas vezes a vida das próprias mães, né? E aí que não dá oportunidade para que elas possam pensar, por exemplo, numa carreira profissional, porque daí elas vão ficar muito focadas na criação desses filhos, nas dificuldades
da luta pela vida, pela sobrevivência. Então, eu vejo como fundamental para essas meninas, e se eu pudesse dizer algumas coisas, eu diria para buscar esses projetos. Eu vejo a nossa responsabilidade como pessoas, como profissionais, como educadoras, de que a gente também faça projetos para trazer essas meninas para contextos da cultura, do esporte, da educação e tudo mais, mas que essas meninas também vislumbrem outras possibilidades para suas vidas e que busquem também estar nesses espaços que possam empoderá-las, e empoderá-las no sentido de trazê-las para o âmbito de serem sujeitas às próprias vidas, né? E conseguir suplantar e superar muitas dificuldades que muitas delas estão atravessando. Então, eu penso mais ou menos por aí. Perfeito. Graziela Lima, muito obrigada pela sua presença, pela generosidade das suas palavras e por esta reflexão tão necessária sobre consciência social e direito das mulheres. Foi uma conversa inspiradora que certamente contribuiu para ampliar o olhar de quem nos acompanha. Nossa, palavras muito lindas. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Como eu havia dito anteriormente, fui trazendo à memória aquilo que deu, assim, né? É claro que são questões bastante complexas, são questões, assim, que têm várias facetas, né? Complexidade, quando a gente trabalha no âmbito das ciências sociais, são fatos humanos multideterminados, né? E, de fato, fiz alguns recortes apenas. Tem muito mais coisas para serem ditas a respeito, então eu convido principalmente as mulheres e meninas, né? Porque aqui foi um objeto assim da nossa conversa, que estudem mais, que busquem mais informações e formações em fontes fidedignas. O que são fontes fidedignas, né? É digno de fé, aquilo que você pode acreditar de fato, já que nós estamos num mundo cheio de fake news, cheio de visões distorcidas da realidade. Então, que a gente possa apostar num conhecimento que seja científico, que seja comprovado, e que a gente vá buscar nessas fontes conhecimentos que melhorem a qualidade da nossa vida. Isso eu falo como professora por conta desse momento conservador e ultraconservador que a gente está tendo de negacionismo. Isso é muito grave, né? Então, para que a gente possa estudar muito, ir atrás assim de informações fidedignas e que a gente possa também, enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, se pautarem por um jornalismo, Rita, como o seu, né? Por um Obrigada. jornalismo de qualidade, um jornalismo que tem ética, que busca, através da ética, a informação, né? Porque hoje nós estamos num mundo assim muito complicado do ponto de vista da desinformação e das fake news. Mais uma vez agradeço e muito interessante todos os temas abordados. E o Araraquara em Pauta já deixa aberto, Graziela, para futuras entrevistas e colocações. Muito obrigada.